Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém a seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as mensagens sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus lhe dará a salvação.
Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado, São Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Jesus censurando aqueles que oravam nas sinagogas, nas esquinas das ruas, orando para ser visto, para serem vistos pelos homens. Nós sabemos que a oração é uma oportunidade que a pessoa tem, que se ela não tiver cuidado, ela vai desabafar alguma coisa na hora da oração. Vai pregar, quer falar alguma coisa, vai exortar a igreja. Mas a oração é oração. Foi chamado para orar, então é para orar. Se é para os pedidos de oração, então especificamente para os pedidos de oração. Então Jesus, censurando, disse que nós deveríamos entrar no nosso aposento, fechar a nossa porta, orar ao Pai em oculto. É um ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. E esse Pai que oculto te ouve, secretamente te responde, te recompensará. E a partir do verso 9 ele disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. É isso que nós te pedimos nesta hora, ó Pai, vivificando assim esta palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. De fato, nesta oração contém tudo que um cristão precisa, que nós precisamos aqui nessa dimensão. Agora eu quero destacar aqui uma palavra, uma frase, que é: seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode... Nós temos condição de saber se a gente mesmo está com febre. A dor nem se fala, não é um sentimento que só você percebe. Tanto que uma dor de coluna, por exemplo, parece ser mais uma manha até. Já li na revista, essa revista Seleções, e eles falam isso e é verdade, porque você não vê nada na pessoa. Às vezes está forte, de boa aparência, e ela fica nervosa, ela fica indecisa, ela fica indisposta às vezes, e fica parecendo mais uma preguiçosa, um preguiçoso, e parece também que é uma manha. Mas ela sabe que está doendo. E são muitas coisas que a pessoa percebe. Lendo, a pessoa não consegue perceber o seu hálito. Então, ela não sabe perceber o seu hálito, às vezes. Somente através de terceiros. Mas eu quero enfatizar uma coisa que é muito necessário e seria a nossa salvação: discernir
o Espírito que está nos usando, está trabalhando através de nós, especialmente quando nós estamos empreendendo demandas, contendas, pleiteando alguma coisa, querendo mudar, querendo casar, fazer negócios e tantas outras coisas. Que você, como um cristão, tem condição de perceber se você está com um bom espírito naquela coisa ou um espírito errado te apanhou. Vocês querem um exemplo? O irmão Branham disse: eu apanhei um espírito errado ouvindo um pregador no rádio. E aí? Ninguém tem o que falar para ele. E muitos de nós ficamos ouvindo aí, né? Não desliga o rádio, depois do programa, continua ouvindo essas músicas, essas coisas, ouve antes. Ele disse: eu apanhei um espírito errado ouvindo um pregador no rádio. Era um homem que podia realmente chegar onde chegou, porque ele próprio discernia quando estava sendo usado por um espírito errado, quando havia apanhado um espírito errado. Agora, esse é o maior mal que existe desde o princípio, desde o Éden. É espírito. Mas qual é a pessoa que, ao demandar com outra qualquer coisa, seja uma guerra sentimental, seja fria, psicológica, que envolve tudo isso, financeira, dívidas e coisas, vai dizer: não, eu estou com o espírito errado. Normalmente os espíritos errados aproveitam a razão, eles usam os sentimentos, os sentidos, tanto do físico como da alma, do espírito, o raciocínio, a memória, o afeto, a razão. É muito custoso você chegar ao ponto de encontrar uma pessoa que diz: olha, eu estou com o espírito errado, eu fui apanhado por um espírito errado, e eu quero que você me ajude. O marido falar isso para a mulher falar isso para o marido. Isso seria uma grande vitória. Um espírito errado é plenamente identificado pela sua desobediência à palavra de Deus. É por isso que eu digo que às vezes, quando a pessoa está cheia de razão, é quando ela está correndo mais risco. Em todas as causas, problemas que nós ajudamos a resolver, a discutir, eu vejo que aquelas que têm mais razão, elas estão correndo maior risco. Principalmente quando se trata de dinheiro, de dívida, de um prejuízo. Esses espíritos vivem rodeando como mosca, diz o profeta. É como mosca. Vocês que andam no mato conhecem a mutuca, por exemplo. Aqui a mutuca fica, você bana a mão e ela vai e volta. Tim, tim. É igual o maledicente, o pastor Elias falou domingo de manhã, que ele põe um gato dentro da pessoa, né? Um gato vivo, o maledicente. O maledicente, por exemplo, ele não discerne que ele tem um espírito errado com ele, que é de falar da vida dos outros, dos erros dos outros. Não é inventar erros dos outros, não. Falar dos erros dos outros. Esse é o maledicente. Esse que inventa é um caluniador, ele está caluniando. O maledicente é aquele que fala dos erros dos outros.
que o pastor Elias aplicou muito bem com aquele martírio que eles enfrentavam lá nas eras negras, de rachar uma mulher no meio, tirar a criança e botar um gato vivo lá dentro e costurar. Ele disse que aquilo era preferível do que ouvir um maledicente. E o profeta disse que isso é como uma mosca varejenta. Mas elas são insistentes. Você pensa que ela foi embora e de repente, tum, de novo. Principalmente que você está numa rede no mato, na mata. Vocês que já passaram noites na mata, né, sabem disso. Tem uma horazinha da tarde assim que ela é terrível. Em determinadas regiões, é claro. E você bana, parece que venceu, aquilo sumiu. De repente, tum, de novo. Se identificar um espírito errado, a bússola é essa. Nota que aquele espírito te leva sempre a contrariar a vontade de Deus. São os espíritos errados que nos levam, muitas vezes, a fazer coisas, forçar a Deus sob uma vontade permissiva. O irmão Brana falou das duas vontades de Deus, a vontade permissiva e a vontade perfeita. Lá no Velho Testamento, alguns deles fizeram, mas pela vontade permissiva de Deus. Foram, mas pela vontade permissiva de Deus. O profeta disse que um espírito de pregadora pega uma mulher, de pregador, pega uma mulher, pega um homem que não tem ministério, e aquele homem sofre terrivelmente. É um demônio que pega ele. Há tantos espíritos neste mundo. Para cada coisa há um espírito. O espírito da moda, o espírito, não precisa relacionar, você sabe. E isso começou lá no Éden. Caim não pôde discernir realmente de que espírito ele era. E quando aqueles dois discípulos queriam atear fogo naquela cidade que rejeitou a Jesus, Jesus disse para eles: vós não sabeis de que espírito sois. Nós vamos ver aqui mais em relação à vontade. Isso é uma plataforma apenas a respeito da vontade. Eu quero ler mais a mensagem do irmão Brana do que mesmo falar de mim mesmo. A partir do parágrafo 84 da mensagem: mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? Então a gente diz: mudou Deus seu parecer? Resumindo o tema, não é? Eu quero ver se vou até o parágrafo 100, do 84 até o 100. Observem, Abel, pela fé em Deus, ofereceu um sacrifício mais excelente. E o crente carnal pensou que isto era as obras de suas próprias mãos, e seus frutos, e sua bela oferta que ele trazia, que Deus reconheceria, e isto foi um choque. Agora, começa por aí, que aquela semente, que não era original, era da serpente, só podia fazer de Caim um homem carnal. Um homem carnal religioso. Porque existe o carnal, nós somos carnais. Isto quer dizer, somos humanos. E chegamos a ser espirituais. Mas ser um carnal religioso. Paulo disse para a igreja de Corinto, lá numa certa época, ele disse: ainda não posso falar convosco como a espirituais, mas sim como a carnais. Por quê? Ainda há contendas entre vós. Isto quer dizer, ainda há entre vós
vocês se deixam levar por espíritos errados, contrário à vontade de Deus. De repente você se encontra metido em coisas baixas, em baixarias, em relação a irmãs, em relação a irmãos e coisas assim. Na semente da divergência, o profeta fala isso. Ele chegou a dizer assim: eu viajo, quando eu volto, eu vejo que o diabo entrou entre vós e jogou vocês uns contra os outros. Ele chegou a dizer isso. Nós encontramos que Abraão e Ló tiveram que se chocar. Por quê? Eles estavam num espírito diferente. É duro. Eu sei que é difícil. Às vezes aquela irmã, ela discerne. Ela está vivendo, dormindo, comendo com um homem que o seu espírito não combina. E vice-versa. Eles não combinam em espírito. Ananias e Safira eram um casal homogêneo. Eles tinham o mesmo espírito para mentir. Tem casal que combina direitinho. Mente no olhar. Combinam em tudo. Mas há outros não, que se chocam. Eles vivem em choque de espírito. E assim, se pode acontecer até com casais, quanto mais com irmãos, com pessoas de relacionamento mais restrito, né? É claro. Nós encontramos que Abraão e Ló tiveram que se chocar. Encontramos que Moisés e Datã, Coré, tiveram o mesmo choque. Mas o que fazia aquele choque? Era a diferença de espírito. Porque quando se está no mesmo espírito, não tem como. As aves da mesma plumagem voam juntas. Moisés, sendo um profeta ordenado com a palavra do Senhor, vindicou que ele foi escolhido para ser o líder da hora e que Abraão havia prometido todas estas coisas. E aqui Moisés fez exatamente o que Deus disse que seria, aconteceria. De uma forma ou de outra, por estradas tortuosas, riscos. Se for riscar o mapa da vida de Moisés, vai dar vira-volta demais. Mas ele estava simplesmente cumprindo a vontade de Deus. Se for traçar a minha vida, a sua vida, riscar no papel, você vai ver coisas que você não vai entender. Vai lá, vem cá, vai lá, volta cá. E por que isso? E Coré, sendo carnal, de um espírito contrário, queria levantar uma organização no meio deles. Era o espírito denominacional lá dentro. Ele queria fazer um grupo de homens. E Deus não trata com pessoas assim. Isto mostra bem lá naquela escritura um tipo da jornada hoje, que a organização não é o que Deus ordena. Ela não tem o Espírito de Deus. Como sistema, não. As pessoas que estão lá dentro podem ter o Espírito de Deus. Mas se elas têm o Espírito ordenado, certo de Deus, ao ouvirem o alarido
elas saem. Elas escutam, elas entendem, saem chorando, saem contrariadas, sem querer, mas saem. Não é por causa de problemas lá, elas saem pela chamada, do toque. Pois logo que Coré fez isto, ele disse a Moisés: você coloca muito sobre si mesmo. Em outras palavras, toda a congregação é santa, porque você diz que você é o único homem santo. Você não tem nenhum direito de fazer tal coisa como esta. Você tenta fazer de você mesmo alguém grande. Somos todos santos, somos todos filhos de Deus. Então que nós vamos ter que ter reuniões privadas, com participação e coisa e tal, porque não justifica viajar quilômetros e quilômetros e 1000 quilômetros e ficar. Essa é a alegação. Resultado, vai virar uma confusão. O sistema de Deus não serve. O sistema de Deus não serve. Quando os espíritos começam a se manifestar, isso às vezes leva tempo. Coré e Datã estavam dentro de Israel, olha, nasceram lá, e quantos anos estavam lá, nunca se manifestaram. Mas quando chega lá na frente, que Deus está fazendo a obra através de seu servo, então é hora de se levantar, se manifestarem. Deus não vê o que Deus tem feito durante o tempo, todo o tempo até ali, durante todo aquele curso. Eles se esquecem. E Moisés simplesmente virou sua cabeça e se afastou. Ele disse: Senhor, o que farei? Deus disse: separa-te dele. Já tive o suficiente disto. E o que fez? O engoliu na terra. A terra abriu e engoliu. Engole. A terra tem engolido muitos, eles estão por aí, mas a terra os engoliu. Bem, lá houve um choque. Quando o carnal e o espiritual se encontraram, ou se encontram, sempre há um choque, porque há uma diferença de espírito. O profeta diz: eu converso com a pessoa, dentro de 5 minutos eu sei a qualidade de espírito que ela tem. João disse: examinai, testai os espíritos. Quando Judas e Jesus se encontraram, ali houve um choque. O filho de Deus, o outro, o filho de Satanás. Exatamente como Caim e Abel. Ali houve um choque quando eles se encontraram. Um deles era o tesoureiro da igreja e o outro era um pastor. Agora, chegamos neste dia a mesma coisa. A denominação carnal para a noiva espiritual de Cristo. A noiva espiritual de Cristo é tão diferente das organizações carnais, até que não tem nenhuma comparação para elas de modo nenhum. Aí foi que o Espírito nos advertiu aqui segunda-feira à noite. Você não tem que imitar a ninguém. Você não tem que deixar se influenciar por ninguém. Por esposa de obreiro, por filha de obreiro, de diácono, de pastor, por outro pastor, pelo pastor. Você não tem que fazer isso. Você tem que deixar a palavra te guiar. Você tem que deixar a mensagem te pastorear, te dirigir, porque ela é expressa e perfeita a vontade de Deus para com sua noiva. Você traça a sua conduta própria, seu estilo próprio de viver, de vestir, conforme o Espírito mostra na palavra para você. Agora observem, o natural sempre tenta tipificar o espiritual, porque esse é que é o perigo também, porque é o mal da era de Laodiceia, é o engano.
Se possível, enganaria até os escolhidos. Mas como Jacó e Esaú, isto não dará certo. Não dará. Agora, quando isto vem fazer boas obras, eu creio que Esaú realmente era um homem melhor do que Jacó, aos olhos do homem. Esaú era um homem melhor do que Jacó, entre os homens, entre as pessoas, entre a sociedade. Ele tentou cuidar do seu pai, era cego, um profeta, e todas estas coisas que ele tentou fazer. Mas mesmo assim, Esaú não pensava que aquilo era simplesmente um trabalho carnal. Era um serviço carnal. Até mesmo cuidar dos órfãos, das viúvas, é religião. Então eu disse, nós não temos uma religião, nós temos um Deus. A noiva não tem propriamente uma religião, ela tem um Deus a quem ela serve, a quem ela obedece, com quem ela vai se casar. Afinal de contas, uma noiva que não está totalmente dominada em todos os seus sentimentos pelo seu casamento, tem alguma coisa errada com ela. Tem alguma coisa errada naquele amor. Sem dúvida alguma vai ter alguma coisa errada naquele casamento. Ele pensava que ele podia entrar por aquilo que ele fez, fazer algo bom para alguém que estava certo. Mas a questão é de espírito. Mas Jacó, toda a sua alma era para conseguir aquela primogenitura. E foi isso que Deus reconheceu nele espiritualmente. Então você se identifica. Você se identifica dentro da palavra como tal. Você vive em função da sua primogenitura. Tudo que você faz, se tem umas jacosadas na sua vida, é em função de proteger a sua posição em Cristo. Observem, e isto sempre fez com que o natural odiasse o espiritual. Desde o Éden. Isto fez com que Caim odiasse Abel. Isto fez com que Coré odiasse a Moisés. Isto fez com que Judas odiasse Jesus. E sempre isto segue em frente. E isso faz com que o natural odeie o espiritual. O espiritual é enjoado. O espiritual é antipático. Não é porque é falador. O espiritual é uma pedra de tropeço, é um embargo, é um problema numa repartição, numa companhia. O trambique, quando chega nele, para. Eles têm que tirá-lo, mudar de seção. Eu conheço isso de pertinho mesmo. Troca a gente de seção. E muitos deles até morrem. Eles matam. É um acidente que acontece por lá, mas na verdade aquela pessoa foi morta porque estava servindo tropeço dentro daquela firma. Se brincar, morre. Naquela repartição, naquele órgão do governo, que tem que passar, a coisa tem que passar por ele, mas não passa. Quando chega nele, diz, não, aqui não passa. A máfia mata todos que servem de tropeço no seu trajeto. É desse jeito. O espiritual é o atraso às vezes. Não é porque ele é preguiçoso, não é porque ele é desordenado.
Como Caim no princípio odiava Abel, aquele que Deus havia recebido o seu sacrifício e os tentou destruir. Eles tentaram destruir a influência, eles tentaram destruir tudo, porque isto não é nada a não ser inveja. Inveja. Isto começou em Caim e provou que era ciúme. E isto continua a mesma coisa hoje, quando o natural, o carnal e o espiritual se encontram. Vedamente. Não deixa aquela mulher ter sabedoria. Certas coisas, ela pula na frente por falta de sabedoria. Ela não pode entender, às vezes, que é Deus dando uma voltinha por lá. Mas ela não pode aceitar aquela volta. Tem que ser direto. Aquele homem não pode aceitar uma volta que Deus dá no seu mapa. Lhe falta sabedoria. E por falta de sabedoria, se perde tudo o que deseja às vezes. Por falta de sabedoria se perde o que mais ama, destrói a casa, destrói o lar, destrói o casamento. A Bíblia não fala bobagem, não. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a casa, a tola derruba com sua própria mão. Tudo que ela vê, ela fala. Ela grita. Ela não pode ver Deus dando uma volta. A coisa não é. Ela acha que não pode ser beneficiada sendo por lá, tem que ser por cá. Aquele homem não tem entendimento. Isso que aconteceu lá com Abraão. Abraão ficou descansado. Agora, Abraão tinha que ser Abraão. Quando você vê a pessoa, você diz: mas essa pessoa só podia chamar Joaquim mesmo. Não tinha outro nome para ele. Não, ela só tinha que chamar, era Maria mesmo. Henriqueta era o nome dela, não podia ser outro. E assim por diante. Abraão só tinha que chamar Abraão mesmo. O Ló, parece que o jeitinho dele assim, mas aquele camarada só tinha que chamar era Ló mesmo, só tinha que ter 2 letrinhas no nome dele, Ló. Isto começou em Caim e provou que era ciúme. Sempre. Olha, é uma coisa fácil de se provar. E você se auto-julgar. Há um ciúme que ele é sintoma natural do Espírito que está nos usando. O Espírito Santo tem ciúme da igreja. Tudo bem. Uma mulher que ama tem ciúme do seu marido. O marido que ama tem um ciúme de sua mulher. Mas não é aquele ciúme diabólico, doentio, insuportável. Ciúme mais no sentido de zelo. É um ciúme mais no sentido de guardar, de evitar, de proteger. Mas não é um ciúme de expor, de provocar, de despertar maldade no outro. Você quer fazer um check-up? O que poucos querem, só quer saber o resultado do exame dos outros. Tirar a radiografia dos outros, raio-x dos outros. Não é raio-x, é raio-x. Raio, porque vem de raios. São raios. Raio-x, né? Dos outros. Não tem coragem de tirar o seu próprio, porque está com medo de ter um tumor? O que é? O importante é o nosso próprio. A sonografia, sei lá, tanta coisa, né?
que existe aí de exames, um check-up completo. Você vai no médico e diz, doutor, está aqui, eu quero um check-up completo, hemograma completo, sangue, colesterol, o triglicérides completo aí, lipídico, tudo, e cabeça, tronco e membro. Pronto. Fezes, urina, quer fazer um check-up cardiológico e tudo. Tudo bem. Agora chega no Senhor Jesus e diz, Senhor Jesus, eu quero fazer um check-up. Ele fala assim, então deita aí, abre essa Bíblia aí e debruça no seu tórax. Coitado do Joaquim. Isto prova que é Satanás quando você está contendendo, externando ciúmes. Isso é contrariar a vontade de Deus. Você tem que conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Se é a vontade de Deus a respeito da outra, do outro, tudo bem. Mas eu quero conhecer, eu devo, pelo menos, conhecer a vontade de Deus a meu respeito. Às vezes a vontade dele é que eu esteja realmente como estou. Isto prova que é Satanás de nenhum outro modo, porque o ciúme vem de Satanás. Olha, é o parágrafo 90. O ciúme vem de Satanás. E então causa a personificação da verdade. E normalmente quase todas as pessoas que têm muito ciúme, aquilo está nelas. Vai ver, elas estão, é como diz, por si está julgando o outro. E então causa a personificação da verdade. Alguém que tenta personificar algo que não é, eles não estão ordenados a fazê-lo, porque isso não é a vontade de Deus para com ele. Quantas dessas coisas temos visto nesses últimos dias? Oh, que coisa! Quanto disto! Tanta imitação. Se um levanta com um negócio ali que está dando certo, nossa, aí todo mundo quer fazer a mesma coisa. O brasileiro, então, é doutor nisso. Viu que o outro prosperou alguma coisa, vai tudo no mesmo caminho, né? Puf, quebra a cara. Então vemos que Deus faz não para mudar seu parecer a respeito da sua palavra original, mas quem ele chama são estes que ele ordena. Nosso tempo já se foi. Ninguém mais pode tomar aquele lugar, ninguém podia tomar o lugar de Moisés. Era a vontade de Deus que ele estivesse lá. Não adiantava Coreia, Pirão, Datã, Balaão, seja lá quem for, se levantar. O dia que chegou a hora de Deus, pela sua vontade, tirar Moisés de cena, tirou e acabou. Só quem tira o homem de Deus de cena é Deus. Não tem demônio que tira ele de cena. Não importa quantos Corés levantassem, quantos Datãs, era Moisés que Deus havia chamado. Deus tinha uma vontade especial a seu respeito. Não importava. Se o povo não deseja andar na sua vontade perfeita, ele tem uma vontade permissível e deixará com que você ande nela, ou ande nela. Observem, ele permite isto, tudo bem, mas ele fará com que, ele fará com isto trabalhe para a sua glória e sua vontade perfeita. Está escrito assim. Mas ele fará com isto trabalho para a sua glória em vontade perfeita. Ele fará, naturalmente, ele fará com que isso trabalhe para a sua glória em sua vontade perfeita.
exatamente como no princípio. Não era a vontade perfeita de Deus para os filhos nascerem na terra através do sexo. Não. Não, senhor. Deus criou o homem do pó da terra, soprou o sopro da vida nele, e ele se tornou uma alma vivente. Ele tirou daquele homem uma disjuntora e fez uma esposa para ele. Aquela ali não tinha outra na terra. Quem fez foi Deus mesmo. Se ela fosse feia, bonita, e caprichosa de cá, e manhosa de lá, e seja o que for, essa não tinha jeito. Aquela sim foi Deus que deu. Esta foi a primeira e original vontade de Deus. Mas quando o pecado entrou e fez o que ele fez, então ele permitiu com que o homem se casasse legalmente e tivesse filhos com ela. Multiplicai-vos, enchi a terra, então, se esta é a maneira que você vai fazer isso. Mas vê você, esta nunca foi a vontade perfeita de Deus. Agora, não é a vontade permissiva de Deus que uma irmã corte seu cabelo. Não é vontade permissiva. Não vai confundir uma coisa com outra. Isso é espírito errado. O profeta disse, é um espírito de adultério. Ela vai ser julgada por adultério, se ela não se arrepender. Seja ela virgem, limpa, pura como for. Porque ela desonrou alguém. Ela desonrou a sua cabeça. Isso não é vontade perfeita. O adultério não é vontade permissiva. Essas coisas não são vontade permissiva de Deus. Multiplicai-vos, enchi a terra, se esta é a maneira que você vai fazer. Mas esta nunca foi a sua vontade perfeita. A permissiva veio por permissão de Deus, justamente para que Deus manifestasse os seus atributos de salvador, de curador, etc. Portanto, todas estas coisas que tiveram um princípio têm que ter um fim. Você tem um problema que parece estar crônico, mas ele teve começo. Eu tenho, você tem, ele vai ter fim. Eu estava meditando nisso hoje. Isso vai ter fim. Vai sim. Vai ter um fim. Começou. Então vai ter um fim. Essa dor vai ter um fim. Ela começou um dia. Todo pecado tem que chegar a um extermínio. Todo pecado tem que acabar. Portanto, no grande milênio, quando a ressurreição vier, nós não teremos que renascer outra vez através de nossos pais e mães. O que é sublime, não é? Mas como Deus fez no princípio, chamará o homem do pó da terra e a sua disjuntora com ele. Ali então vai levantar a mulher certa com ele. Ele vai chamar lá da sepultura. Cada um vai levantar já com sua disjuntora certa, correta. Isso é correto. Essa foi a maneira que ele fez isto no princípio. Portanto, Deus nunca muda seu parecer a respeito de nada. Mas ele permite que você siga em frente. Nós estamos ministrando por vontade permissiva, aí está certo, pela soberania de Deus. Todos os pastores, todos os diáconos estão trabalhando por vontade permissiva, pela soberania de Deus, porque pela condição não tem ninguém. Igreja não teria pastor, igreja não teria diácono. Por quê? Porque suas mulheres, seus filhos não deixam. Deus permitirá que você faça algo e até mesmo te abençoará fazendo isto, mas continua não sendo a sua vontade perfeita. Deus permitiu que Israel tomasse uma lei em Êxodo, capítulo 19, quando a graça já havia lhes dado um profeta, coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, um poder libertador,
Mas eles clamaram por uma lei. O comportamento deles exigiu lei. Isto não era a vontade de Deus, mas, porém, isto foi injetado porque o homem queria isto. E ele foi amaldiçoado pela própria lei que ele quis. É melhor ter a vontade de Deus. Foi isto que ele nos ensinou. Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós devemos nos submeter à sua vontade e sua palavra. Não indagarmos sobre isto, crermos nisto. Quantas vezes você está com a intenção de Deus no coração a respeito de uma pessoa? Isso tenho visto demais. A intenção excelente, mas não sei, é um teste. A pessoa, por lá, ela se distancia completamente, ela rebela contra aquele teste. Rebela contra aquele teste e, por fim, não alcança o que talvez seria a sua própria vitória. Mas não dá para explicar. Você não sabe quantas vezes você já esteve perto de uma grande vitória e a perdeu. Por quê? Porque não discerniu a vontade de Deus. Não pôde entender a volta que Deus estava dando. Não pôde entender o teste de Deus. Por isso não compreende a sua vontade. Nós devemos nos submeter à sua vontade e à sua palavra, não indagarmos sobre isto, crermos nisto. Nós queremos sempre perguntar, e tem coisa que eu não dou conta de explicar, e Deus não vai explicar. Tem coisa que você não tem como explicar para o seu filho. Eu vejo coisas em certos instantes, mas não tem como, você tem que tocar o barco daquele jeito mesmo, de acordo com o entendimento das pessoas. Porque você não pode prosseguir daquela forma. Você tem que mudar, tem que parar, tem que... Porque você tem que explicar. Não tente encontrar um caminho ao redor disto, simplesmente o tome da maneira que é. Então muitos querem sair por aí e encontrar algum outro caminho. E quando você o faz, você encontra a si mesmo seguindo adiante. Você descobre que Deus está te abençoando, mas você está trabalhando na sua vontade permissiva e não na sua divina e perfeita vontade. Ele permite isto, como eu disse, mas ele não deixará que isto seja a sua vontade perfeita. Mas ele fará com que isto opere para honrar e abençoar sua vontade perfeita. Dar à luz a filhos através do sexo é um destes. Agora observem, Moabe, para começar, era uma nação ilegítima. Ela já começou ilegítima, ainda por um pai crente e uma filha crente. Deitaram filho do próprio pai com a filha, não é? Exatamente, se você for tipificar aquilo e usar uma mente espiritual, você pode ver que a denominação está ali de pé tão clara como qualquer coisa, certamente. Vem, a coisa toda está errada. E vejam como isto começa assim, isto guarda, como uma bola de neve, isto simplesmente continua rolando mais e mais, você tem um erro e começa naquele erro, é como uma umidadezinha, e aquilo vai vir um rego d'água, depois vira um córrego, depois vira um rio, depois lança-se no mar. E você simplesmente continua rolando uma coisa após a outra, e uma coisa como a outra, isto após aquilo. E esta foi a maneira que a igreja começou a se desviar. Hoje, vivendo completamente fora da vontade perfeita de Deus. Esta foi a maneira que isso começou em Niceia, Roma, quando a igreja católica romana, e bem no princípio, isto foi do Pentecostes, mas quando eles se organizaram e trouxeram a fama para a igreja, eles começaram a ter orações e rezar terços e orar pelos mortos e todas essas coisas, essas outras coisas. Então, isto sim, simplesmente começou a rolar de um erro para o outro, até virou um mar.
Veja até onde isso chegou. Não há nenhuma representação do Pentecostes nisso de modo algum. Vem? Não tem nada do princípio naquilo, começando pelo seu batismo. É um erro apanhando o outro, apanhando o outro. Há somente uma coisa a fazer. Isto é limpar o registro e voltar para o princípio. Começar tudo de novo. Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Começar uma nova página, um novo livro. Amém. Vamos ficar de pé. Aí você então aprendeu, nós aprendemos que nós podemos identificar em que espírito nós estamos naquela questão, no dia a dia. Em que espírito eu vou lá? Em que espírito eu estou fazendo isso? Em que espírito? E combinando isso com a vontade perfeita de Deus, a vontade ou a vontade permissiva. Senhor Jesus, a hora é suprema. Tu dissestes através do profeta que a graça suprema da fé suprema para a hora suprema. Nossas vidas estão formando mapas de zigue-zague, de voltas e mais voltas, e coisas que nós mesmos não entendemos. Mas ao analisarmos, ao fazermos um exame, um check-up, nós constatamos sempre que tem faltado a sabedoria, tem faltado a paciência, tem faltado a obediência, por que não dizer até o caráter de Cristo? Ajuda-nos, ó Pai, nesse novo registro, nesse novo mapa. Temos tudo para isso quando já começamos com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vendo o Pai no Filho, reconhecendo o profeta da hora, o mensageiro do dia. Isto quer dizer, nós estamos na plataforma certa, estamos na coisa correta. O único erro está em mim, o único erro está em nós. Não é aquela hora que nós caímos no espírito de autodegradação, então naquela hora nós vociferamos e blasfemamos contra nós mesmos. Não, é num outro espírito que nós devemos fazer isso. O Senhor tenha compaixão de nós. Isso trará cura, a grande cura, o grande alívio. Isso tirará dores dos sentimentos, mágoas da alma, feridas do coração. Em nome de Jesus Cristo, encoraja-nos, ó Pai, para olharmos para isto como isto é. Dá-nos força do alto. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós possamos alcançar corações sábios, espíritos retos, os quais o Senhor não despreza, e torna a dar-nos a alegria da Tua salvação. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.